Boa noite, meus irmãos. Mais uma escola vivencial nesta terça-feira, dia 21 de setembro. E hoje nós temos um assunto assim, uma temática maravilhosa. Mas antes que a gente possa entrar nessa temática, nós convidamos os nossos irmãos lá do Núcleo da Salvação para fazer a nossa acolhida. Que alegria encontrar você aqui. Olá, é uma bênção de Deus, esteja ao meu lado, poder olhar nos teus olhos, sentir o teu coração, poder amar-te assim, no amor de Jesus. Vem cá, vem cá, vem cá, deixa o medo pra lá. Jesus quer amor, quer te amar. Vem cá, deixa o amor te amar, mudar toda a tua vida e transformar. Mudar toda a tua vida e transformar. Olá, irmãs e irmãos, boa noite. Que alegria poder encontrar vocês aqui para experimentar mais uma escola vivencial. Hoje com o tema Todos vós sois um só Cristo, em alusão aos 50 anos do mês da Bíblia. E para começar mais esse encontro, vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une pelo amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une pelo amor. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Para todos sempre, amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. e com os corações cheios de alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas para chamar os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, de que lado vocês estão? Dos justos ou pecadores? Quero convidá-los a ficar do lado dos pecadores. E também nós nos colocamos do mesmo lado que vocês. Entramos neste encontro de Jesus com algumas pessoas do lado dos que precisam de médico, daqueles que estão doentes, daqueles que precisam sentir a presença de Deus.
precisam ser curados, que se sentem chamados por Deus à conversão, daqueles que precisam de conversão e não sei se existe alguma pessoa nesta terra que não precisam de conversão até o último instante de nossa vida. Aqui na terra deveremos mudar, converter o coração, transformá-lo profundamente e não nos cansarmos de fazer esse caminho de transformação para a vida. E para tanto, precisamos urgentemente deste olhar, um olhar de Jesus que passa e diz: segue-me. A todos e se dirigem esse convite e não queremos de forma alguma fecharmos ao apelo de Deus para ser chamado à salvação, à graça e à libertação. Porque precisamos desse amor de Deus que nos salva e nos redime. E hoje o nosso tema fala um pouco sobre isso. Todos vós sois um só em Cristo. 50 anos do mês da Bíblia. Então, meus irmãos, que cada um de nós possamos nos unir inteiramente, possamos nos doar ao apelo dos irmãos a ter esse olhar humano, a ter esse olhar que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos erguer a nossa mão, dar a nossa mão a ajuda ao próximo. E como nós todos sabemos, o mês de setembro é o mês da Bíblia. É o mês aonde cada um de nós possa buscar cada vez mais a palavra de Deus, a palavra que nos guia, que é somente ela que nos leva à salvação, que é somente a palavra que devemos buscar a cada dia. Então, meus irmãos, que possamos a cada dia, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas, buscar esse Deus que nos ama, esse Deus que nos quer o bem a cada dia. E como ele mesmo diz, a palavra dele é palavra de vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado pela oração belíssima dos nossos irmãos lá do Núcleo Salvação, um dos núcleos mais novos do nosso movimento. E olha só, meu irmão, você que está aí do outro lado, você que está aí já curtindo essa nossa escola, tá? Hoje nós temos um assunto muito interessante, né? Nós somos um em Cristo. E a gente também vai falar hoje sobre os 50 anos do mês da Bíblia, né? Você sabia que só tem 50 anos que o mês da Bíblia é comemorado? Mas, para falar sobre isso, nós temos hoje o nosso irmão aqui, Adlen Amaral, ele que vai falar conosco sobre essa temática. Adlen, boa noite, meu irmão. Boa noite, Emiraldo. Boa noite aos nossos irmãos cursilistas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas, na sua vida. É com este carinho e sempre pedindo o amor de Cristo e a luz do Espírito Santo, né, que nós pretendemos, que nós ousamos falar sobre os 50 anos da Palavra de Deus, celebrada, comemorada, vivida e anunciada pela Igreja do Brasil. Interessante que quando a gente fala de 50 anos, né, é tão pouco quando a gente quantifica, né? Mas se vê aí uma caminhada incrível, né, das comunidades, das pequenas comunidades, desde a época de Jesus, porque quando a gente fala sobre a questão bíblica, a gente está falando também de tradições orais, não é isso, Adlen? Por isso a gente vai primeiro dar uma contextualizada, aliás, o senhor, né, por favor, para que a gente possa realmente entrar dentro dessa temática tão ampla, mas o nosso mensageiro aqui vai tentar trabalhar isso conosco nesta nossa noite.
Exatamente. Quando nós falamos de Bíblia, nós falamos assim num contexto muito abrangente. Vamos então situar um pouquinho da história, a história do Brasil. Né? Como é que surge o mês da Bíblia, esta comemoração especial do mês da Bíblia? Com o Concílio Vaticano II, existe a necessidade de se expandir e de se levar a palavra de Deus para todas as comunidades católicas, todas as comunidades cristãs. E aí o Concílio Vaticano ele vai justamente fazer o rompimento com a língua vernácula. O que é a língua vernácula? As liturgias, até então, elas eram todas celebradas e em latim, que é a língua mãe da igreja. E aí com o Concílio Vaticano II se observou a necessidade da a língua natural, a língua que nós chamamos de língua materna, a língua de nascimento. Com isso aí, nós já tínhamos muito tempo que as pessoas eram simplesmente meros ouvintes da liturgia, sem, às vezes, compreender a verdadeira mensagem. A liturgia era toda em latim e se percebeu no Concílio Vaticano II esta necessidade de cada um compreender o mistério da salvação, compreender o que se celebra durante a Eucaristia, que é a presença do Cristo dentro das comunidades. É um momento de fé especial. E com o Concílio Vaticano se percebeu esta questão. E aí também se discutiu muito sobre que o cristão ele não tinha muito conhecimento da história bíblica, dos textos bíblicos, das mensagens bíblicas. Não é? Essas mensagens, antes do concílio, elas eram retratadas muito em obras de arte. Tanto é que as igrejas, muitas igrejas, elas são tombadas pelo patrimônio em virtude das suas obras de arte, belíssimas por sinal. Aqui em Santarém nós temos exemplo na Catedral e outras igrejas, né, de lindas obras de artes. Então, com a Dei Verbo do Concílio Vaticano II, a Dei Verbo vai dizer que existe a necessidade de um maior conhecimento da palavra de Deus. Isto, no Brasil, é absorvido pelas Irmãs Paulinas, que em 1971 elas dão o mês de setembro um caráter especial de estudo e aprofundamento dos textos bíblicos. Então, em 1971, na Arquidiocese de Belo Horizonte, as Irmãs Paulinas, elas introduzem dentro das comunidades cristãs o conhecimento da palavra de Deus. Elas começam a inserir nas comunidades nas quais elas pertenciam o estudo bíblico. Logo, a CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, achou uma ideia fenomenal, fantástica, e justamente impulsionado pela Dei Verbo, que é justamente a encíclica do Concílio Vaticano II, que vai dizer que existe a necessidade do cristão, do católico, ter um conhecimento da palavra de Deus. E justamente a Bíblia, ela é a alma da igreja, porque ela impulsiona a missão. Eu só vou ser missionário a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus, todo o seu significado e o seu significante, que são duas coisas assim que parecem que são iguais, mas elas não são iguais. Né? O significado da palavra de Deus para mim e o significante daquilo que é esta palavra na minha vida, né? É o que vai justamente dar alma à missão da igreja, que vai fazer com que cada um
batizado cumpra a sua missão de ser evangelizador, de levar o conhecimento de Jesus Cristo para todos os povos. Então, as irmãs paulinas, elas são as grandes introdutoras deste mês dedicado ao estudo da Sagrada Escritura. Uma coisa que a gente tem que deixar assim bem claro, né, Adeline, é que assim, elas trazem para a gente um marco histórico por conta do estudo da Bíblia, né, nas comunidades, de uma forma didática e tudo mais. Não é que antes não existisse isso, mas é que assim, a CNBB naquele momento então fez com que aquele projeto das Irmãs Paulinas realmente pudesse assim, se ampliar pelo Brasil todo, né, com uma forma realmente de levar essa palavra a todas as comunidades. Claro que antes nós já tínhamos as celebrações, a catequese, a primeira Eucaristia, mas a partir desse momento a coisa assim, se fortificou cada vez mais. Eu quero até fazer uma comparação, se o GED Santarém me permite, o GED Nacional também me permite. O movimento de Cursilho também faz da mesma forma, porque quando a gente trabalha o Cursilho 3 dias, a gente tem que ter assim, um conhecimento, uma das dimensões que o Adeline vai falar daqui a pouco para a gente, que é realmente entender esse livro que às vezes na maioria das casas católicas serve só de adorno em cima de uma mesa, né? Mas para quem é cursilista, para quem é cristão fervoroso, esse aqui é o nosso manual para poder viver bem e levar Jesus a todas as pessoas. Muito bem colocado. A tradição da Igreja, nós observamos que o Concílio Vaticano II, ele inicia em 1962 e encerra em 1965. As novidades do Concílio Vaticano II, existia a necessidade de nós compreendermos o momento. Não era simplesmente pegar e traduzir a palavra de Deus, traduzir a Bíblia, né? Existia a necessidade de se adequar. E aí nós vamos compreender que o Concílio Vaticano ele termina em 65 e aí só é introduzido em 71, o mês da Bíblia. Por quê? E aí vem esse porquê que justamente as irmãs paulinas, elas introduzem na Arquidiocese de Belo Horizonte, mas logo no outro ano é a nível nacional. Sim. Todos os bispos abraçaram esta ideia, comungaram desta ideia. Então houve uma grande expansão dos estudos bíblicos no Brasil. Qual foi este principal objetivo das irmãs? O primeiro, levar o conhecimento da palavra de Deus para aqueles que não tinham ainda como compreender. É importante nós lembrarmos que nesta época, cerca de ainda entre 50% a 60% da população do Brasil ainda era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Então, o estudo bíblico dentro das comunidades, ele também traz conhecimento para as pessoas, principalmente as pessoas menos favorecidas. E esses estudos, eles rapidamente se expandem por todas as dioceses, arquidioceses e prelazias do Brasil, justamente com este empenho de levar a alma da igreja. A Sagrada Escritura, de acordo com a Dei Verbum, ela é a alma da igreja. Ela é a alma do cristão. Por que ela é a alma do cristão? Porque nós vamos dizer que a palavra de Deus, ela traz a sabedoria para o cristão. E aí, para nós compreendermos todo este contexto de trazer a sabedoria, é muito interessante nós conhecermos um pouco da história deste livro.
né? Essa história, ela tem 3 dimensões que são essenciais, fundamentais e que fazem com que esta palavra aqui traga muita coisa para o nosso coração. A Sagrada Escritura, ela é fantástica pela primeira dimensão. As histórias que existem aqui, a vivência que existe aqui, as leis que existem aqui, elas foram primeiramente vividas, né? É a dimensão da vivência. Elas foram vivenciadas, elas foram sentidas, elas têm todo um contexto emocional de vida. Então, a palavra de Deus, ela é vivida, ela é vida, né? Então, ela foi vivida e hoje ela continua sendo exemplo de vida. Esta palavra aqui. A segunda dimensão é justamente a dimensão da história. Ela é contada, ela é transmitida de geração em geração. Então, quando ela começa a ser vivida, nós temos algumas datas que às vezes elas são divergências. Os autores, eles dizem que esta palavra ela começou a ser vivida mais ou menos entre 1850 a.C. Alguns autores vão dizer que é 1900 a.C., mas a maioria chega a este consenso de 1850 a.C. Esta palavra, ela vive a sua primeira dimensão, que é a dimensão da vivência. Depois ela começa na sua segunda dimensão, que é a dimensão da história. Ela começa a ser contada de geração em geração, segundo as tradições, né, dos povos nômades, né? À noite se sentava ao redor da fogueira e se contava as histórias que eram vividas pelos antepassados. Isso é bem interessante porque ainda hoje, em algumas tribos indígenas, essa história da tribo ela continua sendo passada pelos mais antigos, né? Pelos anciões daquela tribo. E assim também, esta palavra, na sua dimensão histórica, ela é contada, ela é repassada de geração para geração. E aí nós chegamos na terceira dimensão, que é justamente a dimensão do documento, a dimensão da escrita. Então, ela passa a ser registrada. Toda essa história contada, ela vai sendo registrada. Então, a dimensão da vivência, a dimensão do contar e a dimensão do registro, elas são importantíssimas para nós compreendermos hoje a importância de nós celebrarmos estes 50 anos do mês dedicado exclusivamente para a Palavra de Deus. E aí uma coisa interessante, Amiraldo, que essa história ela começa mais ou menos em 1850 a.C., né, com a dimensão da vivência. E ela vai terminar mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, com a dimensão documentacional. E aqui a gente não pode imaginar, não é, que alguém sentou, começou a escrever a Bíblia tal, e aí ela estava pronta, finalizada, acabada. Não. Ela foi escrita em várias etapas, foi escrita por vários homens. Aqui tem a história e a experiência de vida de vários povos, várias nações, várias histórias, vários códigos, várias leis, vários recados, vários ditados populares existem na dimensão da Palavra de Deus. Hoje, por que é importante nós termos esta dimensão do conhecimento histórico de estudar esta Palavra de Deus? Porque nessas 3 dimensões
elas continuam super atuais na nossa vida, na nossa vivência, nas nossas comunidades. Então, esta história aqui, a gente pode dizer que ela ainda não teve fim. E aí já existe uma certa discussão teológica que vai dizer que ela tem já uma quarta dimensão, né? Que é a dimensão da fé, né? Ela é vivida, ela é contada, ela é escrita, e agora, na dimensão da fé, nós vivenciamos esta palavra. E aí, para nós compreendermos esta vivência da palavra, existem duas palavras que são bem interessantes: a exegese e a hermenêutica. O que é a exegese? A exegese é justamente a mensagem que ela quis transmitir na época em que ela estava sendo vivida. A hermenêutica, ela é a atualização desta mensagem. A partir da mensagem daquela época, o que é que me traz hoje de novo esta mensagem? Ou será que era o mesmo problema de antigamente? E aí nós vamos observar que muitas vezes a história ela continua se repetindo. Muitos problemas já vividos, hoje nós continuamos ainda vivendo, ainda tentando superar essas dificuldades do passado. Vamos colocar alguns exemplos. Quantas vezes na dimensão da história bíblica os atores que estavam aqui fraquejaram na sua fé? Hoje, quantas vezes eu como cursilista, você como cursilista, fraquejou na sua fé? Quantas vezes nós não tivemos a coragem de assumir a nossa missão de cristão porque estávamos em meio ao diferente? Quantas vezes nós nos retraímos? Assim, nesta história aqui, neste livro sagrado, nós vamos encontrar histórias fantásticas. Hoje, quantas histórias dessas nós também vivemos da nossa forma, do nosso jeito, na nossa época, vamos dizer, na nossa realidade. Então, esta palavra, ela continua sendo uma palavra viva. E é por ela ser uma palavra viva que nós temos esta possibilidade de estarmos celebrando 50 anos de comunicação, 50 anos daquilo que é sagrado está no meio da humanidade. Compreender este mistério, ele não é tão simples, meu irmão Amiraldo. Não mesmo. E quando a gente fala sobre essa palavra de vida, e como você falou muito bem, né, a partir do Concílio Vaticano II, se diz que a palavra da Bíblia é a alma de toda a igreja. E dentro das dimensões que o nosso irmão Adelin colocou aí, veja que eu posso fazer uma pequena comparação. No início da gestão do novo coordenador do GED Santarém, nós estamos fazendo um resgate da história do nosso movimento agora na Arquidiocese de Santarém, né? E como o Adelin falou, dentro das dimensões, a primeira foi vivenciada por todo aquele povo ali e tudo mais. E quantas histórias a gente tem também do movimento de cursilhos em Santarém. Logo na sequência, essas histórias foram contadas. Se você recorda, meu irmão, minha irmã, nós fizemos uma escola vivencial junto com a dona Socorro Lima, né? E ela contava para a gente sobre várias etapas pelas quais o movimento passou na nossa diocese, até então diocese e agora arquidiocese. E quando o nosso irmão Kleberson entrou com o TI, com a informatização, a gente procurou então entrar nessa dimensão que o Adelin falou para a gente, que é realmente registrar isso daí. E aí a gente estava ouvindo histórias de muitas pessoas e a gente está registrando essas histórias. E foi muito interessante quando o Adelin colocou a quarta dimensão que o movimento de cursilho tem no seu carisma. É vivenciar essa fé nos vários ambientes. Então,
viver esses 50 anos do mês da Bíblia, dela ter sido traduzida, dela ter sido introduzida também nas pequenas comunidades, como o Adeline falou logo lá no início, né? Nós tínhamos comunidades onde as pessoas mais simples não tinham acesso à educação, às letras, ao entendimento. Mas hoje a gente tem essa grande oportunidade. Hoje a gente tem uma internet onde você pode baixar uma Bíblia online e você pode ler dentro do ônibus, em qualquer lugar, né? Então veja que essa quarta dimensão ela é muito importante e se torna a alma que o Concílio Vaticano II nos falava tanto, porque é nesse momento em que a gente vai pegar todos os ensinamentos, aterralhos, puxões de orelha, que essa palavra traz para a gente, para poder a gente vivenciar melhor, né? Mas aí eu gostaria que o nosso irmão Adeline pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre esses 50 anos. Então, celebrando esses 50 anos, nós temos o nosso lema, não é? Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Olha que beleza. Verdade. Todos vós, vamos dizer, todos nós, somos apenas um em Cristo Jesus. E aí vamos entender, para nós compreendermos a dimensão da fé, o maior ensinamento que ele nos deixa aqui é o ensinamento do amor. O amor em duas dimensões: o amor ao divino, o amor à transcendência, o amor ao sagrado, que é o amor de Deus, e o amor humano, amar uns aos outros. Bom, amar Deus é mais fácil, não é? Agora, como é que nós vivemos esta dimensão do amor, esta dimensão do compreender o outro? Como nós vivemos essa dimensão de nos colocarmos no lugar do outro? O amor de Deus, o amor que Jesus Cristo quer é justamente este: nós compreendermos esta dimensão do outro na nossa vida. Eu não posso apenas satisfazer as minhas necessidades pessoais. Isso chama-se egoísmo, né? Nós somos convidados pelo amor a rompermos este egoísmo e compreendermos o mistério da história bíblica, da vivência da história bíblica. Aí, Amiraldo, eu gostaria de dizer, né, que o maior exemplo de rompimento do egoísmo nós podemos encontrar na figura de Maria. Sim. Maria é aquela que compreende a palavra de Deus. A partir do momento que ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, é se colocar nas mãos de Deus. Para mim, dentro da história bíblica, não existe maior compreensão do mistério de Deus, de entrega ao mistério de Deus, se nós não entrarmos na dimensão de Maria. A confiança que ela tem, o contexto social, vencer todas essas barreiras que o judaísmo apresentava na época, compreender esses fatos históricos, compreender que ela poderia ser condenada, ser apedrejada. Ela não mediu esforços. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para mim, é o maior exemplo de entrega, é o maior exemplo de fé, é o maior exemplo de compreender a dimensão do amor de Deus, compreender a dimensão do amor ao próximo.
Então, ela é para nós um grande exemplo de como vivenciar esta palavra, de ouvir os ensinamentos que ela nos traz e colocarmos em prática. Ela é um exemplo de tudo isso, viver a dimensão do amor e viver a dimensão prática na vida. E falando dessa vivência prática, né, é interessante essa fala do Adlin, porque assim, nós vamos ver Nossa Senhora, às vezes a gente vê tantos cristãos falando de uma Nossa Senhora assim, tão frágil, mas nós vemos assim uma Nossa Senhora muito forte, podia ser frágil, uma menina frágil, mas como disse muito bem o Adlin, uma menina que ela vivia a palavra, ela vive a palavra. Tanto é que após a morte do seu filho, qual foi a mulher que ficou em pé, firme e segura, dando coragem para, eu costumo até brincar nas minhas catequeses, dizendo assim, ela foi a mulher que deu coragem àquele bando de marmanjos que seguia Jesus, mas que ficou com medo depois, quando ele foi crucificado. Né? E ela permaneceu ali firme. Né? E por que ela permaneceu firme? Justamente por isso que o Adlin falou ainda há pouco. Ela realmente vivenciava isso aqui. Ela vivenciava as escrituras sagradas do seu tempo. Né? E a partir disso ela tinha convicção, ela tinha coragem, ela tinha certeza das promessas, ela tinha certeza do que ia acontecer com o seu filho. Então veja que a palavra a direcionou. Então viver os 50 anos do mês da Bíblia no Brasil é justamente se colocar nessa posição de Nossa Senhora e dizer assim, eu também quero viver essa palavra, eu também quero continuar nisso daí. E é nesse sentido que essa quarta dimensão se torna muito forte, não é isso, Adlin? Muito forte mesmo. Eu gostaria ainda de enfatizar uma coisa em relação a Maria, né? Porque às vezes algumas pessoas criticam, não, vocês colocam Maria como centro. É totalmente ao contrário. Maria nos ensina sempre a colocar o seu filho como centro. Verdade. E o exemplo dela é justamente este que você acabou de relatar. Maria nos ensina a colocar Jesus como o centro das nossas vidas. Ela deu o exemplo, ela o colocou como o centro de sua vida. Ela é o exemplo de mãe, né? Tanto é que ela é considerada a mãe de Cristo e mãe da igreja, nossa mãe e nossa protetora. Pede a mãe que o filho atende. Peça a mãe que o filho atende. Maria, ela não é o centro. Maria coloca Jesus como centro. Ou seja, em outras palavras, Maria, ela nos ensina a produzir amor. Maria nos ensina a levar amor. Maria nos ensina ao entendimento da alma, da missão do ser cristão. E o mais interessante, Adlin, ela foi quem proferiu assim uma mensagem bem forte nas bodas de Caná, quando ela disse assim, fazei tudo o que ele vos disser. Né? Ou seja, Maria não é o centro, como você falou muito bem, mas ela coloca o seu filho como centro. Fazei tudo o que ele vos disser. Mais uma palavra dentro desse livro sagrado. E quando nós conseguimos fazer isso, colocar Jesus como o centro de nossas vidas, nós compreendemos a nossa missão de batizados, a nossa missão de comunhão, a nossa missão de ser igreja e, principalmente, compreendemos o nosso papel na sociedade.
Então, ser cristão quer dizer colocar o Cristo como o centro da sua vida. Como colocar o Cristo no centro de nossas vidas? Compreendendo a palavra de Deus. Esta palavra aqui, ela quer ser amor, ela quer ser luz, ela quer ser farol, direcionamento do nosso caminho, das nossas vidas, do nosso ser, dos nossos afazeres. Ela nos ensina coisas maravilhosas, mas é necessário, como nós já vimos na escola passada, nas cartas de São Paulo, nós fazermos o caminho para rompermos a barreira do egoísmo. São Paulo compreendeu muito bem nas suas visitas às comunidades e nas suas cartas, ele retrata muito bem a necessidade de nós vivenciarmos o amor. Para vivenciarmos este amor, existe a necessidade do rompimento com o egoísmo. Tanto é que São Paulo ressalta fortemente, transformai-vos os vossos corações de pedra em corações de carne. Porque o coração de pedra, ele não sabe amar. O coração de pedra não deixa o amor penetrar em suas vidas. Só quem sabe amar é aquele que tem o coração de carne. Então, nós compreendermos isso, rompermos o egoísmo é romper as barreiras do coração de pedra, do coração duro, do coração que guarda aquela mágoa antiga, do coração que não consegue superar uma palavra, às vezes, que eu disse para você, que você não gostou. Às vezes, um simples gesto que foi inconsequente da nossa parte, ofende um amigo. Existe a necessidade de o amor de Deus entrar na minha vida, entrar na sua vida, caro irmão, e nós superarmos estes momentos de tristeza, de dificuldade, de dor e sabermos transformar em alegria, em paz, em sabedoria, em conhecimento da palavra de Deus. Vamos seguir este exemplo de São Paulo. Vamos buscar transformar estes nossos corações, às vezes coração duro, coração calejado, coração curtido pelo sofrimento. Está na hora de nós nos livrarmos deste sofrimento e colocarmos o coração de carne, coração que sabe verdadeiramente amar. Este é o coração de Maria, este é o coração de Jesus, que seja também o nosso coração. Verdade. E olha só, Len, aqui na nossa mesa, que assim foi proposital, tá? Palavra de Deus, colocamos uma vela ali, coloquei Nossa Senhora, coloquei palavra gratidão ali no centro, um terço, e também aproveitei aqui do cenário dessa casa que nos acolhe, os barquinhos. Sabe por quê, mano? Porque antes que você falasse das 4 dimensões desse livro sagrado, sempre na nossa cabeça, enquanto católicos, enquanto cursilistas, nós temos que a palavra de Deus é luz, né? É a luz que vai direcionando o nosso caminhar. Aqui do outro lado, Nossa Senhora, que nós falamos super bem, que você fez uma abordagem assim maravilhosa. A palavra gratidão junto com o terço é a gratidão que a gente tem o quanto a nossa igreja, né, tem avançado para águas mais profundas, né? E isso é um dos temas do nosso movimento, é avançar sempre para águas mais profundas, né? Se a gente deixar esse livro fechado, ele vai ser um livro comum. Então não adianta a gente querer celebrar 50 anos do mês da Bíblia. Mas se esse livro estiver aberto dentro de você, é que nem esses barcos que singram os rios, os mares e vão para outros locais. E aqui eu quero contextualizar com o seguinte, com as visitas peregrinas da padroeira da nossa cidade. Quantos lugares, Adlê,
as imagens peregrinas estão alcançando. No Planalto, na Várzea, nos nossos rios, na própria cidade. Quantas famílias simples estão recebendo a visita dessa mãezinha que leva com ela a palavra? Exatamente, Amiraldo. Essa dimensão, ela é uma dimensão muito importante na nossa vivência. E aí abrange mais um aspecto da celebração dos 50 anos da Palavra de Deus junto das comunidades, que é exatamente ela ser presença de evangelização. Justamente. Esta dimensão de presença evangelizadora, ela tem, assim, várias formas de acontecer. E uma dessas formas você colocou, né? Mas esta palavra aqui, ela também, ela não quer ser só uma visita, ela quer ser transformação nas pequenas comunidades, que é exatamente esta dimensão evangelizadora. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser sedutora. Sim. E eu tenho que estar aberto a esta sedução. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É a dimensão da evangelização. Nós temos, assim, esta presença da palavra de Deus nas visitas de Nossa Senhora. Quantas e quantas pessoas nunca tiveram contato com esta palavra de Deus? Quantas e quantas pessoas nunca foram em uma igreja, nunca foram em uma missa, nunca foram em um culto, nunca pegaram esta palavra e com a dimensão desta palavra ir acompanhando Maria, ela é levada ao encontro. Mais uma recomendação do Papa Francisco: a igreja deve ser uma igreja em saída. Sim. Uma igreja que vai em busca, uma igreja que vai em busca e leva conteúdo. Qual é o conteúdo? É a palavra de Deus. Então, levar esta palavra de Deus se atinge a dimensão da evangelização. E ali nós estamos fazendo a vivência da comunidade de fé. Não vamos imaginar que a comunidade de fé é só aquele grupo que se reúne, que faz a sua oração, que faz o estudo bíblico. As visitas de Nossa Senhora, elas também formam comunidades de fé. Tanto é que esses dias, né, eu ouvi uma senhora dizer bem assim: poxa, eu me inscrevi lá na igreja para que eu recebesse aqui a visita de Nossa Senhora. Eu nem sei se ela vem, porque é difícil ir na igreja. Como ela mesmo me disse, é ralado eu ir na igreja. Mas aí, Amiraldo, é o que você ressaltou. Esta visita de Nossa Senhora, esse levar a palavra de Deus, aonde nós podemos dizer que nós temos alguns cristãos que são pouco praticantes, né? Ela é muito importante. Vem a dimensão das comunidades de fé. Pode ser que não exista muita prática do catolicismo, mas existe uma centelha de Deus ali que pode aumentar, que pode se transformar em um fogo maior. E a nossa função é soprar aquela centelha para que aumente. Então, mais uma vez, a dimensão da palavra de Deus, ela se torna o centro. E impulsionado também por Maria. Verdade. E uma coisa que é interessante também, Yadlin, é que a nossa igreja, como eu disse assim, a nossa igreja ela tem trabalhado para que essa palavra ela se torne cada vez mais conhecida.
Quando a gente vai falar das diretrizes da ação evangelizadora no Brasil, a gente vai ver que eles trabalharam o tema casa, né? Com os pilares da evangelização. E não tem como deixar de fora a palavra de Deus, né? O meio rural, talvez eles consigam aceitar melhor, talvez, a vivência dessa palavra aqui. Mas com a pandemia, mesmo sendo um lado muito negativo, de pessoas que a gente perdeu, né, vários conselhistas que já fizeram sua Páscoa, mas ainda assim, por exemplo, hoje, né, você que está aí do outro lado, a gente está atingindo não só Santarém, mas vários outros lugares, né? E essa evangelização virtual, junto com essa palavra de Deus, tem atingido assim várias e várias outras pessoas, e a gente acaba entrando numa nova fase dentro da nossa igreja, que é levar esse Cristo para essa dimensão, eu digo assim, desse ambiente virtual que a palavra de Deus já deveria estar há muito tempo. Para te dar um exemplo, meu irmão, ontem nós fizemos um terço virtual que a gente faz toda semana, toda quarta-feira, e a gente fez na quinta-feira que passou, né? E nessa quinta-feira que passou, a gente, quando terminou de fazer a nossa transmissão, a gente tinha para mais de 100 pessoas acompanhando. Então, a necessidade que as pessoas têm também dentro do campo virtual de procurar onde eu encontro também um pouco da reflexão, um pouco dessa tradição oral, um pouco da oração do terço, um pouco das orações marianas que tiveram assim a sua elaboração a partir dessa palavra que a gente celebra, né? Então a gente pode verificar e comprovar para você, irmão, que está assistindo aí, que ela já não tem mais limite. Nós entramos no mundo virtual e nós convidamos você a não parar de assistir, de participar das escolas vivenciais, porque essa palavra aqui sempre vem junta em todas as escolas. Nós entramos assim numa dimensão muito importante, que é também a dimensão de nós reconstruirmos a nossa fé. Eu gostaria de lembrar, né, o exemplo de Pedro. Pedro é o discípulo que sempre está próximo a Jesus, e ele é considerado pela palavra de Deus o discípulo amado. Sim. Mas Pedro também fraquejou na fé. Quando foi que Pedro fraquejou na fé? Pedro faz a promessa para o Cristo: eu nunca vou te negar. Eu sempre estarei. E o Cristo vai dizer para ele bem assim: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Né? Então, Pedro também fraquejou na sua fé. Mas olha a virada que Pedro dá. Pedro se torna o quê? Céfas, pedra, rocha, dureza, sustentáculo, alicerce. Então, assim também, meu irmão, minha irmã, cada um de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas angústias, no nosso desespero, quando nós colocamos esta palavra de Deus compreendida e vivenciada por cada um de nós, nós também podemos dar esta reviravolta na nossa fé. Ela também pode servir para inspiração, para nós nos tornarmos alicerce, para nós nos tornarmos pedra, para nós nos tornarmos rocha. E aí a nossa fé se torna uma fé inabalável. Quem tem a presença de Deus em sua vida, quem compreende a sua palavra, quem vive, coloca ela dentro do seu coração, é capaz de superar essas dificuldades. E aí nós podemos fazer a relação. O discípulo de Jesus Cristo, aquele que estava próximo,
aquele que vivenciou, aquele que deu testemunho, ele fraquejou. Porque eu também não posso fraquejar. Pelo que a gente vê no exemplo que a palavra de Deus traz para a gente, é nós sabermos reconhecer as nossas fraquezas e darmos esta reviravolta na nossa vida, nos tornarmos fortes pela fé. Inclusive, Adeline, os livros, eles são muito importantes, né? Eu estou lendo um livro agora atual, que é o meu de cabeceira, que é Especialista em Pessoas. E esse livro ele é baseado em algumas leituras bíblicas, né? E aí você falou do Pedro, e achei muito interessante que eu cheguei nesse ponto da leitura em que o autor, o Tiago Brunet, diz assim, né? Jesus nos ensina a reconhecer o crescimento das pessoas, porque o Pedro, a partir do momento em que o galo cantou, ele se lembrou das palavras do Cristo e ele se arrependeu, né? E ele voltou atrás, e ele pediu perdão, e ele mudou de atitude. E o que o Cristo fez? Fez isso que você disse, meu irmão. Tornou ele rocha, tornou ele símbolo da nova igreja do Cristo, e por aí vai. Ou seja, todos nós podemos errar, todos nós podemos fraquejar, mas a atitude faz a diferença em cada um de nós, né? E como você falou muito bem, essa palavra aqui, ela transforma a gente também. A partir do momento em que a gente fraqueja, se a gente tem ela como nosso manual de vivência cristã, a gente vai muito longe. Vai muito longe mesmo. E como vocês estão vendo, meus irmãos, se a gente fosse fazer vontade, a gente ia passar a noite toda falando desse livro maravilhoso através do nosso irmão Adlin. Mas agora peço para ele fazer as considerações finais a respeito dessa nossa escola, que hoje tem um tema assim maravilhoso, que são os 50 anos do mês da Bíblia, né? Celebrando esses 50 anos do mês específico, mês de setembro, dedicado à Palavra de Deus, à Sagrada Escritura, é importante nós sabermos que aqui está registrado a história de um povo, a sua vivência, as suas leis, as suas lendas, os seus mitos, as suas histórias, as suas conquistas, as suas lutas, as suas perdas, os seus reis, as suas rainhas, a vivência do povo, seus ditados populares, as suas celebrações, né? Tudo está descrito neste livro sagrado. Que este livro sagrado, ele seja inspiração para as nossas vidas. Que cada um de nós, meu irmão e minha irmã, pelo conhecimento da palavra de Deus, saiba exercer o perdão, saiba exercer o acolhimento, saiba exercer o amor a Deus e o amor ao irmão. Compreender esta dimensão do amor significa compreender a palavra de Deus. A gente fica até sem palavras diante dessa palavra aqui e diante das palavras do nosso irmão Adlin. Adlin, muito obrigado, tá? Tenho certeza que a noite de hoje foi uma noite assim recheada de novos conhecimentos para os nossos irmãos, e a gente quer te ver muito mais vezes aqui na nossa Escola Vivencial. Muito obrigado. Desde já eu agradeço a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E olha só, eu e Adlin estamos sem máscara porque os dois já tomaram as 2 doses da vacina. Mas é importante você cuidar de quem está aí do seu lado, tá bom? Amor também é isso, cuidar de quem está aí do seu lado. Então, tome a sua vacina quando for dada a hora para você tomar,
tá? E tome cuidado quando você for por aí. E não se esqueça de se cuidar caso você tenha um idoso em casa. A gente não pode ainda relaxar com essa doença. E em breve a nossa escola vivencial vai estar presencialmente dentro dos protocolos de saúde para que a gente possa vivenciar cada vez mais a palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima escola vivencial.